Hoje é dia de nós falarmos de VGHF11, um fundo imobiliário que tem seu preço de negociação entre 9 e 10 reais. Tem uma boa rentabilidade se comparado com outros fundos imobiliários na mesma faixa de preço e pode ser uma boa opção para você investir, claro, se você fizer uma análise mais minuciosa de algumas coisas que também são relevantes na hora de investir. E também vou mostrar para vocês quanto que você precisaria investir para receber um salário mínimo 100% de forma passiva deste fundo imobiliário. Eu sou o Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Se você já investe em VGHF11 ou se você acompanha o mercado financeiro, provavelmente você já escutou alguns dias atrás algumas notícias relacionadas a este fundo imobiliário. Da mesma forma que provavelmente você escutou falando sobre HCTR11, sobre DEVA11 e até mesmo sobre o IRDM11, que são fundos imobiliários que possuem uma estratégia bem próxima, claro, com a diferença apenas no tamanho de patrimônio e algumas outras alocações ali do seu portfólio, mas basicamente a estratégia desses fundos imobiliários, todos eles que eu acabei de citar, é investir em títulos de dívidas do setor imobiliário, também conhecido como CRI. Muitos deles também investem em LCIs, mas é muito mais comum encontrar no portfólio de todos esses fundos imobiliários investimentos ali em cédulas de recebíveis do setor imobiliário, que é basicamente a estratégia desses fundos imobiliários. E aí existe toda aquela história, aquele contexto, né, de que existe um certo risco em relação a esses fundos imobiliários, e realmente isso é notável porque só foi surgir algumas informações falando sobre inadimplência, né, de alguns títulos ali que eles possuem em carteira, que as cotas desses fundos imobiliários simplesmente despencaram ali em questão de 2, 3 dias, uma quantidade de variação até relevante, o que foi, né, um momento de terror para alguns investidores e um momento de oportunidade para outros. Mas vamos olhar isso um pouco melhor a partir de agora e analisar algumas informações que também são interessantes sobre VGHF11, um aí concorrente de MXRF11, fundo imobiliário que possui mais cotistas na bolsa de valores. E como o nosso vídeo hoje também tem o intuito de mostrar o quanto você precisa investir em VGHF11 para receber um salário mínimo, aqui nós já temos o valor do salário mínimo que vai estar em vigor a partir de maio. R$ 1.320. Então, para esse ano de 2023, o nosso salário mínimo, de quem tem carteira assinada, ficou em R$ 1.320. Agora, partindo, né, para o VGHF11, eu vou aqui também no site Status Invest e vou aqui no início, vou até fazer uma busca novamente, porque eu estava analisando algumas coisas anteriormente. Eu vou pesquisar aqui VGHF11, que é um fundo da Valora. Esse Valora é uma gestora de recursos e existem outros fundos imobiliários que também faz parte aí do portfólio deles. VGHF11 é só um dos fundos imobiliários que são geridos ali por essa gestora de recursos. Preço de negociação do VGHF11 hoje, R$ 8,84. Se a gente voltar aqui no histórico, vou pegar aqui só de um ano, podemos notar aqui que em poucos dias, né, desde o começo do mês de abril até poucos dias atrás, o fundo imobiliário teve uma variação de menos 45 centavos do seu preço. Ele estava sendo negociado a R$ 9,12, que é ali próximo do seu valor patrimonial, valor por cota patrimonial, e chegou aqui a ser negociada a R$ 8,65. Eu comprei um pouquinho dele aqui, de cotas dele, nessa faixa de preço aqui, se eu não me engano foi R$ 8,65, foi 66 que eu comprei. Depois disso ele já subiu aqui, se recompôs aqui, algo próximo de 2% e caiu um pouquinho de novo, aqui quase próximo de 1% já no dia de hoje, no fechamento de ontem e hoje do pregão. Mas aqui basicamente foi o que aconteceu relacionado à situação da inadimplência, dos CRIs ali, que foi o que aconteceu e foi muito falado aí no começo do mês no mercado financeiro. Isso aqui aconteceu não só com o VGHF11, como também com os outros fundos imobiliários. Se você pesquisar HCTR11 e olhar o preço de negociação dele aqui, entre o dia 31/3 até o dia 14/4 e 15/4, vocês vão ver que esse fundo imobiliário teve uma queda significativa aqui de negociação, o que foi uma boa oportunidade para muitas pessoas, né? O preço de negociação do VGHF hoje é um preço abaixo do seu valor patrimonial. O valor patrimonial do VGHF11 é algo próximo aqui de R$ 9,15. Então, sempre que estiver negociado abaixo desse valor, ele é consideravelmente um ativo barato, né? O seu preço de cotação é um preço barato se comparado com o seu valor de mercado. O PVP é outro indicador que confirma essa mesma informação. Ele está em 0,96, então ele está sendo negociado a 0,96 em relação ao seu valor de patrimônio, né? O valor de mercado negociado no momento é de 644 e o valor de patrimônio dele aqui, que é o valor contábil, é de 666. Então, ele está sendo negociado um pouco mais barato. A questão da liquidez diária aqui, mais de 2 milhões em negociação. Então, é um fundo imobiliário que possui uma liquidez muito alta, ele tem uma certa volatilidade até por essa questão de haver muitas compras e vendas aqui durante os horários de pregão. O último rendimento pago pelo VGHF11, né, com base 31/3, foi de 10 centavos, o que deu um rendimento aí aproximadamente
aproximadamente, né, levando em consideração a data de cotação lá em 31/3, foi de 1,1013%, né, ou 1,11%, ou melhor, 1,10% se arredondássemos, já que para arredondar para cima teríamos que ter aqui pelo menos essas duas casas acima de 5. É a regra simples aí da matemática, arredondamento acima das últimas casas a 5, arredonda para cima, abaixo, arredonda para baixo. Provavelmente você já escutou algo assim parecido na época de escola, ou se você ainda estuda, né? Então a rentabilidade é até interessante, se a gente voltar aqui e olhar como que foi o histórico de rentabilidade dele. Aqui nos últimos 12 meses, o fundo imobiliário VGHF11 pagou 14,90% em rendimentos aí sobre suas cotas. Porém, né, tem uma desvalorização aqui nos últimos 12 meses de 12,99%, o que pode ter sido talvez assustador para quem comprou lá atrás, há um ano antes, e pode ser uma oportunidade agora para quem está comprando aqui nesse preço, né? Ele provavelmente vai voltar ao seu preço de negociação anterior, acima dos R$9, e isso não vai demorar muito. Provavelmente isso acontecerá em alguns dias, provavelmente até em menos de um mês ele já se recupera e volte aqui em cima. Então é um momento de oportunidade para quem está buscando comprar esse fundo imobiliário com preço mais acessível. Agora nós vamos partir para o que interessa, para o cálculo da coisa. Aqui nós já temos as informações mais importantes para fazer essa conta. Temos o rendimento pago, o valor de porcentagem que foi pago, a data base de cotação e, claro, temos aqui o auxílio do Excel para fazer essa conta. Eu sempre utilizo, quando eu faço esse tipo de conta, a data base, que é a data de corte do fundo imobiliário. Geralmente a maioria dos fundos imobiliários tem a data base, ou data com, também chamado por muitas pessoas, no último dia de negociação, no último dia útil do mês. No caso aqui, 31/3, mas geralmente eles pagam assim, é 28/2, 31/3, nesse mês vai ser 30/4 e assim sucessivamente. Eu faço isso para ficar um cálculo mais preciso, porque como se trata de um ativo que o preço oscila várias vezes, então se eu fizer com vários valores diferentes, essa rentabilidade aqui vai mudar no meu cálculo, né? Uma vez que eu usar, por exemplo, o retorno aqui foi de 1,10%, só que a cotação fechada do dia foi de R$9,08. Se eu fosse utilizar a data de hoje, consequentemente esse retorno aqui seria absurdamente maior, porque a minha data de negociação hoje é de R$8,80 e alguns centavos ali. Então eu uso essa base aqui para ficar uma informação mais correta, porque o preço oscila de várias formas e se você também já investe, provavelmente você já ouviu falar do termo yield on cost, que nada é do que o retorno sobre o investimento ou sobre o custo, que é diferente sobre o retorno, né, do seu portfólio, da sua carteira, como geralmente nós acompanhamos aí em sites que dá para fazer esse acompanhamento, como por exemplo o próprio Status Invest, né? Você consegue acompanhar a sua carteira de investimentos por aqui, ou pelo Trademap ou qualquer outro aplicativo que você utilize. Então são duas formas diferentes de mensurar o seu retorno. Eu, na minha opinião, acho mais correto mensurar pelo custo, que é o valor que eu comprei, né? O real custo foi o real preço que eu paguei naquele momento. Ele vai se comportar de várias formas de acordo com quanto mais eu for comprando durante alguns meses, durante um ano, 2 anos e vice-versa. E aí o preço médio vai se comportando de forma diferente também. Mas eu, pelo menos, particularmente considero mais interessante analisar por essa perspectiva. Mas chega de falar, vamos aqui para o Excel, vamos utilizar algumas informações aqui que vão ser relevantes para a gente fazer essa conta. A primeira delas é pegar o valor por cota lá da data 31/3, que foi de R$9,08, né? Então o valor de negociação lá no 31/3 foi R$9 e o retorno aqui dessa data foi de 1,1013, se não me engano, né? 1,1013% ou 1,10 se arredondássemos. Para tirar a prova, o retorno ali do provento tem que ser de 10 centavos por uma cota. E já temos a certeza de que a conta está correta. Se eu comprei uma cota lá em 31/3, eu já recebi aqui em abril 10 centavos por essa cota. Então, ok, temos aqui as informações essenciais. Agora vem a outra parte, que é fazer um cálculo bem simples também para saber quanto que eu precisaria para ter R$1.320 de forma passiva mensalmente. Ou se eu tivesse investido este valor no mês anterior, eu já teria recebido agora em abril. Então, se eu sei que o salário mínimo, né, é algo em torno de R$1.320, esse vai ser o valor que eu vou utilizar com base na minha rentabilidade no mês, quanto que esse fundo imobiliário está pagando mensalmente, para descobrir o meu custo, né, o quanto que eu precisaria desembolsar com base nessa data de cotação de R$9,08 para poder ter esse retorno. Então é uma conta bem simples, é só utilizar o valor que eu desejo receber, no caso um salário mínimo, vou dividir ele pela minha rentabilidade, que é 1,10%, e aqui ele já vai ter um valor aproximado de investimento, né? Então hoje, né, com base nessas informações, eu precisaria pelo menos de R$120 mil para poder receber um salário mínimo de forma passiva, já líquido de imposto, sem ter que pagar nenhum tipo de imposto sobre esses R$1.320. Algo que, se você fosse investir numa renda fixa, por exemplo, para receber mensalmente, você precisaria pagar o imposto aqui incidente, que seria aproximadamente de 22,5% sobre esse mesmo valor. Então seu salário mínimo seria muito menos que isso. Outra coisa que é importante lembrar quando falamos de fundos imobiliários. Então, se eu já sei que o meu valor, o meu investimento necessário é de pelo menos R$120 mil, eu preciso saber também quantas cotas eu conseguiria comprar
com esse valor. Então é outra conta bem simples, né? Eu pego esses 120 mil reais e divido pelo meu preço de cotação, que é a data base lá que eu tô utilizando no dia 31/3. Para ficar mais fácil, eu vou arredondar aqui, porque senão, como o Excel trata, né, de forma diferente dependendo do arredondamento, eu vou deixar arredondado aqui o valor de cotas para a gente já fazer a conta direta. Então eu precisaria de 13.216 cotas para poder receber um salário mínimo. Vamos tirar essa prova dessa conta para ver se realmente está correto. Vou pôr aqui no campo cotas 3.216 quantidade de cotas e aqui o valor do meu investimento. E aqui ele já traz também quanto que seria o valor do meu proveito recebido. Se eu tivesse investido 120 mil reais no mês anterior, em vez de HF11, o meu proveito recebido neste mês seria de R$ 1.321,57, um pouco mais até do que o salário mínimo, né? Claro que o investimento de 120 mil reais não é algo tão fácil de atingir, não é algo que está muito dentro da realidade, principalmente do pequeno investidor. Mas se você se dedicar, se você buscar, né, sempre melhorar o seu aporte mensal, 120 mil reais não é algo tão difícil de atingir. Parece ser difícil, mas se você for parar para analisar, não é tão difícil assim, porque ao longo do tempo você consegue comprar várias coisas, pagar um financiamento, consegue comprar um carro ou outro bem que acaba sendo muito mais caro que isso e você paga com juros ali sem nem perceber, e acaba pagando até 2 vezes mais caro que isso. E eu falo também porque hoje em dia comprar alguns bens aí com 120 mil reais é quase impossível, né? Comprar uma casa, dependendo do lugar que você convive, é claro, um carro consideravelmente médio, que já tem um certo conforto para você e sua família, também não é algo tão fácil assim de conseguir. Então existe hoje uma série de coisas que 120 mil reais acabam se tornando 1.200 se você for comprar. E isso, é claro, depende da realidade de cada um, né? Mas não é um investimento impossível de conseguir. Então, fazendo um resumo rápido, né? Um valor de investimento de 120 mil reais, você compraria 13.216 cotas e teria um retorno neste mês de R$ 1.321,57. É simplesmente isso a conta que nós precisaríamos fazer. Agora, já falando, né, sobre os outros fundos imobiliários que também possuem um preço de negociação abaixo dos R$ 10, como por exemplo o próprio MXRF11, existe também o VCLH11 que está ali próximo de R$ 5, mas aí existem algumas questões que devem ser analisadas antes de investir em fundos imobiliários, não só de R$ 10, de 9, de qualquer preço que seja, né? Jamais invista em um fundo imobiliário só simplesmente levando em consideração o seu retorno, a sua rentabilidade, o dividend yield, ou só simplesmente o seu preço de negociação, pois muitas vezes o barato sai caro, né? E muitas vezes o caro também sai barato afinal das contas. Existe esse ditado e ele faz todo sentido também, dependendo do momento que você entre para fazer a sua compra. O importante, né, de lição que podemos tirar e concluir dessa análise é o seguinte: hoje em dia, de pouco você consegue acumular patrimônio, você consegue investir e gerar renda passiva. Um exemplo disso é que aqui com menos de R$ 9 você já consegue investir. Só que eu jamais diria para você, coloque 120 mil reais em um só único fundo imobiliário, até porque existe a questão do risco atrelada a fundos imobiliários do tipo papel, como por exemplo é o VGHF11, ou considerado quase que um fundo imobiliário misto também, né? São dois fundos, tipos de segmentos aí que são bem próximos, tanto papel quanto segmento misto, que é basicamente investe em títulos de dívidas e também cotas de outros fundos imobiliários, ou às vezes possui ativos físicos também. Então, um conselho que eu dou para vocês é: não façam, né, jamais cometam um erro de investir. Pode ser R$ 1.000, pode ser 50, pode ser 1.000, 2.000, 10, 100. Jamais invistam em um só único fundo imobiliário. O mais interessante é diversificar para garantir e aumentar a sua segurança, porque muitas vezes um fundo imobiliário vai ter um retorno ruim, vai ter um desempenho ruim em algum momento, porque nenhum ativo vai se comportar simplesmente de forma crescente, onde ele não vai apresentar um resultado menor em um mês ou outro, ou até mesmo em um período maior, e isso não vai acontecer. Então, por isso que é interessante olhar para outros fundos imobiliários de outros segmentos também, para que você possa fazer um investimento mais seguro, lembrando sempre de analisar outros indicadores. Inclusive, eu peço que você, se você não for inscrito do canal, que você se inscreva, compartilhe com seus amigos. Em breve eu vou estar trazendo um vídeo aqui falando especificamente sobre indicadores indispensáveis para você que quer investir em fundos imobiliários, indicadores que você não pode deixar de forma alguma de analisar antes de tomar a decisão de investir ou não em um desse tipo de investimento. Peço também que você deixe seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.